Olá pessoinha, passando aqui no começo do vídeo só para avisar que pode conter gatilhos emocionais. Então, assista com cuidado ou volte quando estiver pronto. Para você que ficou, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Tem gente que vai embora. Pois é, mas não sai de dentro da gente. O corpo some, a voz desaparece. A sua presença que era tão presente evapora, mas o cheiro, a lembrança e o vazio ficam ali, como uma casa que um dia já foi cheio de vida, mas agora ela só ecoa. Partir nem sempre é escolha, mas o vazio que fica é inevitável. A maioria das pessoas acha que lidar com uma perda é sobre superar, mas quer saber a verdade? Algumas ausências não se superam, elas só deixam de doer na superfície, mas continuam ali, com uma ferida que cicatrizou por fora, mas supura por dentro. A ausência não grita, mas ela sussurra nos seus ouvidos todos os dias. Tem gente que entra na nossa vida como um incêndio, aquece, ilumina, consome, mas quando vai embora, deixa tudo em cinzas. O pior de quando alguém vai embora não é a falta da pessoa em si, e sim o que ela levou junto, nossas experiências, memórias, nossa versão que só existia perto dela. Pior que às vezes a gente ainda acredita que aquilo era a nossa melhor versão, e às vezes por isso dói mais do que deveria. Claramente tá tudo bem, acontece. Nietzsche já dizia, quando tem um porquê, enfrenta qualquer como. Mas o que fazer quando o nosso porquê foi embora? Você começa a se perguntar, o que eu faço com esse espaço que sobrou aqui dentro? A ausência vira um eco, a solidão, uma companhia constante. E o tempo não cura nada, ele só muda a cor de roupa. No começo, ele grita, depois, ele só observa, silencioso, persistente. E há séculos Nietzsche já dizia que precisamos aprender a dançar com caos. Mas a verdade é que ninguém nunca nos preparou para dançar sozinhos. Vamos de referência de um anime clássico, Naruto. Sozinho no balanço, todo mundo ao redor dele, mas ninguém junto com ele. A dor de ser esquecido, a dor da solidão. Shinji de Evangelion, mergulhado em insegurança e abandono, buscando validação em cada relação e se quebrando a cada ausência. Guts de Berserk, alguém que confiou, que se entregou, foi traído. A maior pessoa que ele acreditava ser seu lar, virou o seu maior inferno. Quando a gente perde alguém, também perde a versão de nós que existia naquela relação. E a parte mais dolorosa, aquela, às vezes, realmente era a nossa melhor versão. E aí vai mais um tapa na cara. O silêncio dói mais que o grito. O grito, a briga, a discussão. Tudo isso mostra que ainda existe laço. Mas e o silêncio? O silêncio é o fim. A ausência não tem som, mas ela pesa como uma âncora no peito. Ela faz barulho no escuro, quando tudo deveria realmente estar quieto. Sabe o que é acordar e esquecer por 3 segundos que aquela pessoa se foi e depois lembrar? Tem como um soco, aquele de quebrar o dente. Você não sente falta da pessoa só nos aniversários. Você sente falta quando vai contar algo e percebe que ela não está lá mais lá para você. E com todo esse sentimento acumulado, o que fazer? Contar para alguém. Contar para a mãe, para o pai, para os amigos, parentes. Mas no final, eles te matam com frases em silêncio. As pessoas dizem, você tem que seguir em frente. Talvez não era para ser. Você vai encontrar alguém melhor. Mas ninguém entende o que significa quando você ainda está preso nos escombros. A dor do luto emocional não tem cerimônia, flores nem velório. Ela é invisível, mas te consome. As memórias ficam nos lugares que vocês frequentavam, nas músicas, nas frases que só vocês entendiam, nas promessas que ficaram no ar, apodrecendo. Tem gente que não morre, só some, mas essa dor, ela sobrevive. E é aquilo, o buraco existe, mas não precisa te engolir. Desculpa te falar, mas você nunca vai poder preencher aquele espaço, mas você pode conviver com ele. Não é sobre esquecer, chega uma hora que é sobre aceitar que aquilo foi um pedaço da sua história e que sempre vai ficar incompleto. E quer saber? Tá tudo bem. Você vai aprender a crescer em torno da ausência, construir novos caminhos, mesmo sabendo que aquela rua ali nunca mais será aberta. A dor vai continuar morando com você, mas ela pode deixar de ser sua inimiga e virar memória e aprendizado. E eu acho que a vida é sobre isso. Viver e aprender com erros e acertos. E com as pessoas não é diferente. Quando acaba o tempo delas junto com nós, temos que viver dessa forma, para assim conseguirmos a tão sonhada paz. Cinema, música e tudo que grita por dentro. Você já percebeu como tantos filmes que a gente ama falam sobre perda? O cara que se apaixonou por inteligência artificial, mas quando ela vai embora, ele se perde, mais sozinho do que nunca. Nunca foi sobre esse filme, foi sobre a necessidade de ser ouvido. Eternal Society Spotless Mind, casal tentando apagar memórias dolorosas, mas mesmo assim, sem lembrar, o sentimento ainda grita. La La Land, onde o amor é realmente real, mas o tempo é cruel. Eles se amam, mas a vida acaba levando eles para caminhos diferentes. No final,
um olhar, tudo volta. Tem amores que a gente nunca esquece, mas a gente aprende a amar em silêncio. E assim é a vida. A ausência é um fantasma que dorme do seu lado. Não é sobre quem foi embora, é sobre o que levou. Às vezes, a pessoa se vai, mas a falta dela te visita todos os dias. Tem coisa que a gente não supera, a gente apenas aprende a carregar. E temos que lidar com isso para não nos sobrecarregar. Então, por que dói tanto? Existe uma dor que não sangra, mas perfura. Uma ausência que, mesmo sem barulho, faz ecoar em nós. Um silêncio ensurdecedor. E é inevitável perguntar: por que dói tanto quando alguém vai embora? A resposta não é de sim ou não. Não é uma resposta simples. Porque essa dor não mora no corpo. Ela se instala em lugares mais profundos. Nas expectativas que criamos, nos momentos que eternizamos, nos futuros que planejamos ao lado de alguém. Futuros que agora nunca mais vão acontecer. A dor não vem da ausência em si, mas daquilo que foi arrancado sem nosso consentimento. Quando alguém se vai, não leva só a presença, leva nossas conversas, rotinas, cheiros, palavras que não dissemos, promessas que fizemos. Leva o bom dia que esperamos até o boa noite que fazia dormir em paz. Leva nossos planos, nossas versões que só existiam com aquela pessoa. Você não sente falta só da pessoa, sente falta de quem você era quando estava ali. Sente falta do reflexo dela em você, de como o mundo parecia mais simples, ou até mais bonito, e talvez menos solitário. A dor do adeus é também a dor de um eu que morre junto. E quando se fala sobre isso, não podemos deixar de falar sobre a ilusão que vai passar rápido. As pessoas dizem: calma, vai passar, é só uma fase. Mas ninguém te prepara para o tempo que essa fase leva. Dias, meses, semanas, anos, décadas. O tempo cura, dizem, mas esquece de dizer que o tempo, antes de curar, te esmaga. É um processo lento, sujo e dolorido. Não tem atalho, não tem botão de pular, não tem anúncio. A ausência vai fazer parte da sua vida antes de você desaparecer dela. É um mix de sentimentos: tristeza, felicidade, raiva. Você sentiu raiva por alguém ter ido embora, mesmo sabendo que a pessoa tinha seus motivos, mesmo sabendo que talvez não tenha sido culpa dela. Mesmo assim, lá no fundo, algo em você queira gritar: por que você me deixou aqui sozinho? É uma mistura de dor, abandono e impotência. E sabe o que é pior? Você se sente culpado por sentir raiva, a culpa de seguir em frente. Depois de um tempo, você aprende a rir de novo. Você conhece alguém novo, vive coisas novas. E aí vem a culpa. Será que eu estou esquecendo? Será que eu estou traindo aquela memória? Mas seguir em frente não é esquecer, é sobreviver. É honrar o que você viveu e continuar, mesmo com uma cicatriz gigante. E tem mais, ainda tem o medo de sentir de novo. Você jura que nunca mais vai se abrir. Promete pra si mesmo que não vai amar de novo. Não porque não queira, mas porque tem medo. Medo de passar por tudo isso. Medo de mais uma partida, de mais um buraco. Mas é aí que mora a tragédia e a beleza da vida. A gente sempre arrisca, sabendo o preço, porque tem uma recompensa muito grande, mesmo que a longo prazo talvez seja dolorosa. Mas os momentos estão ali e, sinceramente, eles são muito mais valiosos do que qualquer tragédia que a gente passou. No fundo, a gente ama eles, mesmo que eles doam bastante. Você ainda não entendeu porque nos sentimos assim? Somos seres de vínculo. Desde que nascemos, conectamos para sobreviver. Um bebê morre sem toque, sem afeto. E essa necessidade nunca vai embora, ela só muda de forma. Quando alguém vai embora, não é só a pessoa que parte, é o vínculo que se rompe. O cérebro interpreta isso como uma perda de si mesmo. As memórias compartilham espaço com a rotina. E quando alguém some da sua vida, você precisa reorganizar tudo, desde a hora que você acorda até os planos para o futuro, até mesmo a sua procrastinação, porque tudo envolvia aquela pessoa de alguma forma. A dor não é só emocional, ela é química. Hormônios como dopamina e oxitocina estavam ligados a momentos com essa pessoa, e a ausência causa abstinência, e é por isso que nos sentimos vazios, como se tivéssemos sido desconectados à força de uma tomada que estava energizada. Mas então, quanto tempo leva para parar de doer? Essa pergunta é muito injusta, porque cada dor tem seu tempo. Tem gente que sente por dias e tem gente que carrega por décadas. Mas existe algo em comum: o tempo não apaga, ele só transforma. A ferida vira cicatriz, a cicatriz vira lembrança, e a lembrança um dia deixa de doer, mesmo que continue existindo. Você não vai esquecer completamente, mas vai aprender a viver com menos dor. É como aprender a andar de uma perna só. No começo parece impossível, e depois você descobre uma nova forma de equilíbrio. E é aí que mora a mágica da vida. Mesmo despedaçados, a gente dá um jeito de continuar. E ainda tem mais.
a dor da culpa, quando somos ou não. Existe um tipo de dor que corrói por dentro, a culpa. Às vezes, quem foi embora só foi, mas a gente insiste em buscar motivo. E quando não encontra, se coloca no centro da culpa. Será que foi eu? Será que se eu tivesse feito diferente? Será que se eu tivesse falado aquilo, ela teria ficado? E isso te destrói. Nos prendemos em um loop de suposições, cenários alternativos, versões que não aconteceram, mas nos castigam como se fossem reais. Mas nem sempre somos culpados. Às vezes, outro só precisava partir e ponto final. Às vezes, sim, erramos. Fomos negligentes, impulsivos, frios, distantes. E aí, a culpa é legítima. Mas nesse caso, a função da culpa não é punir, é somente te ensinar o que fazer e o que não fazer. A culpa deve ser um mestre e não um carcereiro. Se você errou, aprenda. Se não errou, se perdoe. Se você não tem certeza, respire. O tempo revela mais que julgamentos apressados. Não se torture por tudo que acabou, porque às vezes foi necessário acabar para que algo dentro de você começasse. Então não se culpe por amar demais, por se doar, por acreditar, porque a culpa que não constrói só destrói. Liberte-se. Viver com paz também dói. Viver com essa ausência é paz, mas é doloroso, porque em algum momento você vai parar de chorar, vai parar de esperar, vai simplesmente aceitar. E isso dói. Dói perceber que você está aprendendo a viver sem, que aquele amor virou lembrança, que aquela presença virou passado. Tem uma melancolia profunda na cura, porque ela carrega o peso de ter existido uma ferida. Você não esquece, você não substitui, você acomoda a dor no cantinho da alma e segue com marcas, mas também com maturidade, perdas e aprendizados. E começar não é virar a página, é escrever uma nova, mesmo com o anterior ainda doendo. Eu entendo como isso é difícil, mas você não precisa estar 100% bem. Ninguém está. Só precisa dar o próximo passo, mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo que ainda pensando em tudo que foi e o que poderia ser. A vida não vai te esperar. E por mais que seja difícil, você ainda está aqui, respirando, vivendo e sentindo. Isso por si só já é muita força. E tem mais. A ausência também te ensina. Ensina a valorizar presenças. Ensina a ouvir o que não foi dito. Ensina que o amor não está só na chegada, mas também na forma como alguém vai embora. Nem todo fim é fracasso. Às vezes é só o fim de um ciclo, de algo que cumpriu seu papel, de alguém que te mostrou, te mudou e partiu. A dor da ausência é a prova de alguém, é a prova do quanto alguém foi importante. E mesmo que agora só reste silêncio, é nesse silêncio que um dia você vai encontrar ela, a paz. E então, eu espero que você tenha entendido. Nada foi em vão. E mais, espero que você tenha sentido melhor com esse vídeo, tenha refletido. Se você gostou do meu trabalho, por favor, dá um like, comenta, se inscreve, que isso vai me ajudar muito a engajar um canal que nasceu recentemente. É isso, valeu, falou e fui.